Considerada um marco para o início da Idade Contemporânea, a Revolução Francesa é, talvez, o evento mais importante da Europa Ocidental. Entre os anos de 1789 e 1799, insatisfeito com a alta taxa de impostos cobrada pela corte de Luís XVI, a burguesia, unida ao povo, buscou realizar mudanças significativas no país. Sob os lemas iluministas pregados por autores como Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Voltaire, o terceiro estado se revoltou contra o absolutismo monárquico e a prevalência dos direitos feudais, isentando, assim, nobres e o clero do pagamento de impostos. Esse foi o principal motivo da Revolução. A queda da Bastilha, por exemplo, é um marco para a luta contra o absolutismo. Os revolucionários tomaram a prisão em que se alocavam os presos políticos, opositores às ideias do rei Luís XVI, o Estado sou eu. Célebre frase do rei Luís XVI viria abaixo. A bandeira francesa representa esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade pregados na Revolução Francesa. A cor azul representa a liberdade, a branca a igualdade e a vermelha a fraternidade. O iluminismo manifestava-se mais do que nunca numa revolução propriamente e ditamente burguesa. Essa foi uma época em que as pessoas pensavam que poderiam refazer tudo na sociedade. No entanto, é muito importante diferenciarmos quem fazia parte do terceiro estado. A alta burguesia, os girondinos, tinham princípios diferentes dos camponeses, sans-culottes, também conhecidos como os jacobinos. E dentre essas diferenças nos princípios, nós encontramos os conceitos de liberdade e igualdade. Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade são direitos que vão resumir a natureza do novo cidadão pós-Revolução Francesa, uma vez que a mesma retardou contínuos pensamentos opressores da época. A Revolução buscou se libertar do domínio da Igreja e da nobreza, instituindo uma nova ordem na sociedade e garantindo os direitos civis dos cidadãos. Pregavam a igualdade política, especialmente a burguesia, astuta por poder político, porém com uma diferença. Os burgueses buscavam voto censitário, baseado na renda, enquanto os jacobinos eram a favor do voto universal masculino. É fácil percebermos isso quando pensamos no poderio econômico desses burgueses. Eles não queriam uma igualdade social como a pregada por Rousseau em seu livro Contrato Social, pois a mesma iria contra os seus interesses. Em 26 de agosto de 1789, proclamou-se a Declaração dos Direitos do Homem, a representação dessas ideias. Com 17 artigos e um preâmbulo, por seu caráter universal, é um passo significativo no processo de transformar o homem comum em cidadão. O artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros com fraternidade. É a prova, então, dos ideais iluministas, que vigoram até hoje em nossa sociedade: liberdade, igualdade e fraternidade. Passado o período de 1789 a 1799, a França viveria uma república e Napoleão, destacado militar durante a Revolução, assumiria o poder. O período napoleônico foi um período de glória para o país europeu, expandindo seu domínio sobre todo o continente. A Revolução Francesa, mesmo findada, deixaria marcas até hoje, e sua influência, não obstante, ultrapassaria os limites dos oceanos. A liberdade e igualdade, esses dois ideais, ainda que em perfeita lógica, não podem se distanciar em uma Constituição republicana. De acordo com Rousseau, o conceito de igualdade e liberdade fundido seria a lei e a natureza humana. Estados republicanos usaram esse pensamento de Rousseau para criar suas constituições. Podemos dizer que somente com o ideal republicano de Rousseau, que se exprime em um Estado regido por lei, por meio das quais governa o interesse público na defesa e promoção
da coisa pública, é possível assegurar a liberdade de cada um na obediência à vontade geral republicana. Um governo, por meio de uma Constituição bem elaborada, assegura o princípio universal de liberdade e igualdade para todos na construção de uma sociedade mais igualitária e justa, sem negar a voz dos contratantes no pacto social. Esse é o sentido primordial de toda a Constituição republicana de nossos dias, mas que supõe a virtude da cidadania na defesa da liberdade e da república no ensinamento de Rousseau. Para saber viver em sociedade, o termo liberdade, já conceituado anteriormente, tem que saber como ser usado. Para isso, a Constituição, que é um conjunto de leis, limita essa liberdade. Por exemplo, as regras que tem diz o que você pode fazer ou não. Daí vem a popular frase: a minha liberdade acaba quando começa a do outro. O grupo chamado anarquismo prega que a Constituição acaba com a liberdade do cidadão. Por isso, eles visam que os cidadãos só alcançarão essa liberdade quando o governo sair. Então, eles acham que seria bem melhor uma sociedade sem o Estado, para que o governo não atrapalhe e os cidadãos sejam livres por completo. Outro grupo de pessoas que veem liberdade como diferente é os Black Blocs, que são considerados anarquistas, mas eles, diferente dos anarquistas, falam que a liberdade não é limitada pelo Estado, e sim pelo sistema capitalista que o Estado implanta, uma vez que alguns podem alguma coisa e outros não. Por isso eles falam que sem esse sistema é melhor para a sociedade, fazendo assim todos livres. Égalité ou igualdade foi um tema que repercutiu fortemente, sendo que, ainda ocorrido séculos atrás, é base para a Carta de Direitos Humanos. A ideia de igualdade ganhou muita força com a Revolução Francesa. Mas o que é igualdade? Segundo o Dicionário dos Direitos Humanos, a igualdade no campo do reconhecimento da individualidade de cada ser humano está ligada à afirmação do princípio da não discriminação, ou seja, reconhece-se que todos são iguais perante a lei e, portanto, não pode haver discriminações que excluam determinadas pessoas ou grupo do exercício de determinado direito por terem realizado determinadas escolhas no modo de vida, com a opção religiosa ou possuírem determinadas características intrínsecas, como as de gênero. Vamos tratar da igualdade política. Igualdade política se resume à inexistência de desvios ou incongruência sobre determinado ponto de vista, ou seja, todos os cidadãos têm os mesmos direitos perante a lei, sem distinção de raça, credo, sexo ou qualquer outro motivo. Hoje no Brasil, o artigo 5º garante a igualdade para todo cidadão, sendo brasileiro ou estrangeiro que reside no Brasil. O princípio de igualdade pode ser considerado em dois aspectos: o da igualdade na lei, que é destinado ao legislador ou ao próprio executivo quando vai elaborar leis para que não haja favorecimento de nenhuma classe. E também existe a igualdade perante a lei, que é a exigência de que todos os poderes, executivo e judiciário, na aplicação da lei, não tem nenhuma discriminação, já que todos os cidadãos são iguais e têm os mesmos direitos perante a lei. Mas esse princípio nem sempre é aplicado, pois em algum caso fica evidente a relativização de acordo com o caso. Consiste na forma de tratamento e de direitos existente entre as pessoas. Devemos ressaltar que a igualdade lutada durante a Revolução Francesa era puramente uma igualdade de direitos e não econômica. Essa falta de igualdade gera até hoje resquícios, visto que há pessoas que têm muito e pessoas que têm muito pouco, podendo ser evidenciados por mendigos e moradores de ruas, em mansões e casas nobres, e, em um âmbito social, evidenciado pela diferença de lazer existente entre classes e pelo acesso a meio de cuidados com a saúde. Igualdade cultural.
Igualdade cultural é um dos tópicos secundários dentro de Egalité, pois a diversidade cultural é tão importante para o gênero humano como a diversidade biológica é importante para a natureza. E, dentro de um Estado democrático, há necessidade de reconhecer tais semelhanças, uma vez que a cultura está presente em toda a sociedade, tanto quanto o multiculturalismo. Podemos concluir, então, a importância da igualdade e da liberdade na sociedade hoje em dia e a influência da Revolução Francesa no nosso cotidiano.